E o que que fala o Sutra do Lótus? Bom, o Sutra do Lotus ele tem uma mensagem ah, basicamente de dignidade humana, né? A gente fala que o Sutra do Lotus ele direciona o seu discurso para os seres e os seres humanos e não humanos também, que em outros momentos da pregação do Buda Shakyamuni estavam impossibilitados de atingir a iluminação, né? Então, por exemplo, mulheres, né? Alguns textos dos sutras budistas são bastante misóginos, né? Então, isso é explicado no Sutra do Lotus, a intenção, os motivos disso ser assim. É, pessoas dos dois veículos, né? Não sei se todo mundo está habituado a esses termos, né? Mas Tiravakas, Pratyeka-Budas, né? Eram pessoas que buscavam a iluminação somente para si, não pensavam nos demais, né? Mas também se direciona aos bodhisattvas, né? Bodhisattvas são seres que adiam a própria iluminação em benefício dos outros, mas que alguns sutras Mahayana eles acabam aí se achando demais, tipo o Sutra de Vimalakirti, por exemplo, alguns sutras assim que mostram os bodhisattvas bastante soberbos e tudo mais. Então, o Sutra do Lotus, ele fala o seguinte, todos vocês, né, na verdade, podem atingir a iluminação também. Todos vocês, sem nenhuma distinção, né, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, também podem atingir a iluminação, né? Então, essa é uma mensagem bastante importante. A outra mensagem importante do Sutra do Lotus é a de que o Buda ele está sempre presente, né? A gente tem essa imagem do Buda como um príncipe indiano que viveu lá 2.500 anos atrás, né? Renunciou às riquezas, etc. Foi debaixo da árvore Bodhi, de iluminação, pregou 40 e poucos anos e morreu, né? Mas o Sutra do Lotus ele explica a extensão da vida do Buda de uma maneira diferente, né? Ele fala que o Buda está sempre presente e ele se manifesta de diversas formas diferentes, de modo a conseguir salvar todas as pessoas, né? Salvar as pessoas do quê? Das suas ilusões, dos sofrimentos, né? Então, ele mostra uma realidade diferente da nossa realidade comum, nossa realidade ordinária, né? Ele mostra uma realidade transcendente, inefável, né? Então, por isso, tem uma importância muito grande o Sutra do Lotus, né? Seriam basicamente assim esses dois ensinamentos que caracterizam os ensinamentos do Sutra do Lotus, dentre outros, né, que também estão contidos ali, né? Quando se fala que todo mundo pode atingir iluminação, é, vocês acreditam que seja possível em uma vida só atingir a iluminação? Ou é um caminho muito longo, são muitas e muitas vidas? Bom, é que uma vida é bastante assim relativo, né? Então, uma vida, por exemplo, uma vida de uma borboleta dura um dia, uma vida humana dura 80 anos, né? Uma vida humana perto de uma vida de uma estrela, alguns segundos, talvez, né? Então, é difícil a gente mensurar a duração de alguma coisa com o nosso referencial humano, né? A gente fala que a natureza búdica, né, esse estado inefável, esse estado transcendente, sublime, supremo que existe, ele já está aqui, né? Se a gente conseguir acessar isso, se a gente conseguir entrar nessa realidade, então a gente já se torna iluminados, né? Mas aí a gente está falando assim em termos bastante é, filosóficos, né? Não que não seja possível atingir isso, é possível atingir isso, né? Mas talvez para você conseguir atingir, você entrar, você ter esse despertar que a gente fala abrupto, súbito, né? Você leva algum tempo praticando, se esforçando, acalmando a mente, tentando enxergar melhor os fenômenos, tentando lidar melhor com as próprias emoções. Então, assim, ao mesmo tempo que é rápido, né? Mas é rápido depois que você já tem um certo acúmulo de práticas, né? Então tem também esses dois aspectos, né? Tem o aspecto da verdade convencional, né? Onde, por exemplo, o Buda ele ensina que ele conta a história dele como um príncipe, etc., né? Que é o que a gente vive também, a gente nasce, envelhece, adoece e morre, mas existe a verdade transcendental, inefável, né? Que todas as coisas elas já são iluminadas do jeito que elas estão, né? Então a gente precisa fazer a nossa prática para conseguir entrar nisso, né? Mas aí o tempo de cada um, né? Fica realmente a critério do praticante, né? Uhum. E você nota que através dessas práticas, essa prática mahayana da compaixão, ela vai se aflorando, esse amor pelos outros e não querer mais buscar a iluminação para si só, mas sim com uma motivação altruísta. Você percebe isso acontecendo? Não, com certeza, porque o objetivo da prática do Sutra do Lótus é você enxergar todas as coisas como uma terra pura, né? Se fala muito, né, da terra pura do Buda Amida, Amitabha, né, ou
terra pura do Budak Shobya, etc. Né? Então, existem práticas de visualização, né, de desejar adentrar nessa terra pura, fazer as práticas, etc. O Sutra do Lótus fala que a terra pura é aqui, né, exatamente onde a gente vive, no local exato, com as características exatas do local no qual a gente vive. Então, se aqui é ruim, se aqui é bom, não importa. Aqui é o local de prática, porque todas as pessoas que estão aqui são Budas. Né? Então, a gente precisa enxergar essas pessoas como Budas. Né? A gente precisa enxergar as plantas, os rios, os animais como Budas. Né? Então, a gente precisa ter respeito, né? Entender a dignidade da vida, lutar, né, para que os direitos sejam preservados, para que as pessoas tenham sua dignidade preservada. Então, porque elas são Budas, né, a gente precisa dar o nosso melhor por elas, fazer o nosso melhor por elas, para que elas também consigam enxergar isso. Né? O problema das pessoas serem Budas é que elas não entendem, elas não percebem que elas são Budas também, então elas acabam agindo às vezes de maneira assim um pouco estranha, né? Mas a gente tem essa missão, então, de fazer com que as pessoas enxerguem. Então, como uma coletividade, como sociedade, a gente precisa fazer com que o mundo seja um mundo melhor, né? Um mundo de paz, um mundo de respeito. Né? Então, esse é o espírito do Mahayana, né? E esse é o espírito do Sutra do Lótus, principalmente, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo do Bodhisattva Jamais Desprezar, né? Que aparece no capítulo 20 do Sutra do Lótus, que ele chegava, né, para todas as pessoas que ele encontrava, ele fazia reverência, e ele falava, né? Não importa quem você é, não importa que tipo de prática você faz, né? Você tem o potencial de se tornar iluminado e você é um Buda. Por isso eu te reverencio e eu jamais te desprezaria. E aí, quando ele faz isso, o que as pessoas fazem com ele? Falam, esse cara enlouqueceu. Esse cara é maluco, esse cara tá rindo da minha cara, tá tirando sarro. Né? Então, o que faziam? Batiam nele, agrediam ele, xingavam ele. Né? E aí ele se afastava das pessoas, fazia reverência de novo e repetia exatamente a mesma frase. Né? Então, esse é o nosso ideal. Né? É realmente ter respeito pelas pessoas e pelos animais, pela natureza e por todas as coisas. Né? Entendi. E o Sutra do Lótus, eu confesso que quando você falou, né, que são 500, quase 500 páginas, eu li um pequeno trecho, aquilo que chama às vezes de o coração do Sutra, né, um trecho curto. E ele era mais um diálogo, né? Era o Buda perguntando para o discípulo, é isso? Ou eu estou fazendo alguma confusão? Não, o Sutra do Lótus ele se passa, né, no Pico da Águia, né, em Gridarakuta, e fica na Índia, né, um local real lá na Índia, né, e ele é um diálogo entre o Buda e os seus discípulos. Né? No primeiro momento ele se direciona aos seus discípulos Theravada, né, por exemplo, Shariputra, Moggalliyana, entre outros, né, ele explica para eles e depois ele começa a se direcionar aos seus discípulos Bodhisattvas. É um diálogo entre o Buda e os outros, né, não entre os outros e o Buda. Porque o Sutra do Lótus se diz, né, que é um sutra que foi explicado a partir da mente do Buda. Geralmente, o Buda, quando ele ensinava, ele se adaptava ao seu ouvinte. Então, dependendo das características, das tendências, das inclinações do seu ouvinte, ele dava um determinado tipo de ensinamento. Por isso se diz que existem 80 e tantos mil sutras budistas, porque existem 80 e tantas mil pessoas diferentes. Então, o Buda ensinou, né, adequadamente cada uma dessas pessoas. Mas o Sutra do Lótus, ele falou de acordo com o seu próprio coração, a partir da sua própria perspectiva, da sua própria mente. Né? Então, ele fala espontaneamente a respeito da verdade. Né? E a gente fala verdade com um V maiúsculo. Né? Então, é um diálogo, né? É uma história, né, que se passa então, nesse local que eu mencionei, mas é um diálogo, né? O Buda explicando a respeito dessa verdade para os seus discípulos. E você acha que isso está atual aos dias de hoje? Com certeza, né? Porque a gente tem hoje em dia a internet, a gente tem várias facilidades, né? A gente tem dificuldades também, a gente tem Covid, aí tem tantas outras coisas, né? Mas o espírito humano, eu acredito que é o mesmo, né? Não tenha mudado muito de lá para cá, né? A gente ainda tem os mesmos tipos de sofrimento, a gente ainda é motivado pelos três venenos, né? Avareza, ira, estupidez, a gente ainda tem ao nosso ego, a gente ainda pensa que as coisas são minhas, que eu sou importante, que eu sou o centro do mundo, etc. Né? Da mesma forma, né? O que acontece é que as circunstâncias elas mudaram, né? A forma como a gente manifesta esses venenos mentais estão mais atualizados, mais modernos, mas os sofrimentos ainda são os mesmos, né? Então ainda se aplica isso, né? Com certeza o ensinamento do Buda é atemporal. Algumas coisas, obviamente, precisam ser atualizadas, né? Precisa
por exemplo, quando se fala em Monte Sumeiro, né, tinha lá toda aquela questão da cosmologia budista, Monte Sumeiro como centro do universo, todos os mundos em volta, etc., né? A gente já sabe, né, graças à ciência atual, que as coisas não são exatamente dessa maneira. Mas a parte da intenção pela qual o Buda se motivou a falar é 100% válida.